Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio. Depois de uma pausa de sensivelmente 2 semanas por motivos de saúde, ainda se nota um pouco na minha voz. Aliás, no último episódio eu já tinha falado um pouco sobre isto. Estamos então de volta e estamos também com o nosso quadro para uma aula mais prática. Por isso, fica o convite, se por acaso estás só a ouvir este episódio, para parares um pouco e veres aquilo que nós vamos falar hoje, porque este quadro vai ajudar muito a fazer aqui algumas contas. O que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar da questão, ou uma das questões que eventualmente me perguntam mais vezes. Acumulação ou distribuição? O que é? O que é que faz mais sentido? Há muitas teorias, há muitas ideias, fala-se muito sobre as duas vertentes e vamos então falar um pouco sobre isso hoje. Em primeiro lugar, vamos ter aqui mesmo à base, ok? Falar do que é a acumulação e a distribuição. Perceber também que, quando nós falamos de acumulação, às vezes, e dependendo dos produtos, fala-se também de capitalização. Ok? É a mesma coisa, funciona da mesma maneira, mas dependendo dos produtos pode aparecer um nome ou outro. Quando falamos da distribuição, falamos também do pagamento. Ok? É a mesma lógica. Dependendo do tipo de produtos, aparece um nome ou outro. O que é que isto quer dizer? E vamos usar aqui números para ser mais simples. Nem vamos falar de investimentos, vamos falar de depósitos a prazo, porque o conceito é exatamente o mesmo. Vamos assumir que temos aqui estes dois cenários e aplicamos, ou temos para aplicar 1000 euros a uma taxa de 1% ao ano. É uma questão de simplificação de contas, ok? Portanto, nós aqui no ano 0, o que é que acontece? Colocamos aqui os nossos 1000 euros e colocamos ali os nossos 1000 euros. Certo? No ano 1, o que é que acontece? Sobre estes 1000 euros recebemos os tais 1% e por isso ficamos com 1010. Ali, o que é que vai acontecer de diferente? 1% sobre 1000 são os 10. É estes 10 que estão aqui. Qual é a diferença? A diferença é que nós, no nosso depósito, e vamos assumir que é um depósito que se vai renovando todos os anos, continuamos a ter 1000 euros, mas recebemos estes 10 euros na nossa conta, ok? Enquanto que neste primeiro exemplo, o nosso capital aplicado subiu de 1000 para 1010, ali o capital aplicado manteve-se nos 1000, mas nós recebemos aqueles 10, ok? Estamos a ignorar a questão dos impostos para já lá vamos a seguir, mas esta é a diferença. O que, num primeiro ano, parece exatamente igual. Tenho 1010 aqui, tenho 1010 ali, é exatamente a mesma coisa. No entanto, quando vamos ao segundo ano, 1% sobre 1010 já vai ser 1020 e 10 cêntimos. Se não me falha agora as contas, e espero que não, mas também acho que é mais ou menos isto. Qual é a diferença ali? A diferença ali é que nós continuamos com 1000 euros investidos e, portanto, nós vamos receber na mesma os nossos 10 euros na conta. Qual é a diferença então? A diferença é que nós aqui continuamos a receber 10 euros, aqui ganhamos 10 euros e 10 cêntimos. Porquê? Porque foi 1% aplicado sobre os 1010. Portanto, enquanto que no primeiro ano era igual, continuamos a ter 1010 nos dois cenários, vamos ignorar a questão impostos também, já lá vamos, aqui já vemos que não é exatamente igual. Num produto de acumulação ou capitalização, no segundo ano tivemos um ganho de 10 euros e 10 e no produto de distribuição ou de pagamento tivemos um pagamento de 10 euros. Manteve-se exatamente igual. Ou seja, aqui já vemos qual é a diferença e depois continuarmos por anos mais à frente, essa diferença vai sendo cada vez maior. Porquê? Porque num produto de distribuição ou de pagamento, o 1% neste exemplo vai incidir sempre sobre 1000 euros, porque o nosso capital investido não altera e obviamente estamos a assumir que nós não reforçamos, ok? Estamos a assumir apenas a parte da evolução do próprio produto, quanto é que ele vai crescer. E, portanto, num produto de distribuição ou de pagamento, nós vamos ter sempre 1000 euros investidos e, portanto, 1 euro sobre 1000 são sempre 10. Daqui a 10 anos, 20 anos, é exatamente igual. Aqui, o que é que está a acontecer? Está a acontecer o que se chama, lá está, a acumulação ou a capitalização. Em vez do juro, vou aqui mudar de cor para ser mais fácil ver, em vez do juro nos ser pago, o juro é acumulado aqui. Okay? O juro que é gerado é o mesmo, porque no exemplo do primeiro ano temos os tais 10 euros aqui e 10 euros ali. A diferença é que estes 10 euros depois foram-se juntar aqui. E, portanto, o nosso capital investido, ano após ano, é cada vez maior. E se é a mesma taxa de juros sobre um capital cada vez maior, logicamente que o ganho também é cada vez maior. Certo?
E, portanto, isto é a diferença entre um produto de acumulação ou capitalização e um produto de distribuição ou de pagamento. A questão dos impostos, eu estava a dizer, ainda vai incidir sobre isto, ok? Porque cada vez que nós recebemos um destes pagamentos, nós teremos de entregar 28% em IRS. Okay? No caso dos depósitos a prazo, por exemplo, ou neste tipo de produtos, a retenção é feita automaticamente pelo banco, pela entidade financeira onde temos este produto e, portanto, não temos que preocupar. Mas no caso dos ETFs, por exemplo, das ações, aí na esmagadora maioria dos casos não é aplicada a retenção e por isso temos que fazê-la nós, certo? E, portanto, estes 10 euros vão se transformar, na verdade, em 7,20 euros líquidos. Porquê? Porque 2,80 serão entregues ao Estado. Aqui, e é uma questão que surge muitas vezes, não tenho que pagar nada até ao momento em que este produto terminar e eu receber o meu dinheiro. Vamos dizer que terminava aqui, por exemplo, ou seja, eu recebia 1020,10. O meu ganho tinha sido 20,10 euros e sobre isto iria pagar os tais 28% de IRS. Mas apenas e só neste momento, não aqui. Porquê? Porque o IRS é muito simples e diz imposto sobre o rendimento. Ou seja, enquanto não houver um rendimento efetivo, não há imposto a pagar. Aqui, todos os anos, eu estou a receber os meus 10 euros, estou a receber efetivamente 10 euros, tenho um rendimento, tenho que pagar. Aqui, eu só recebo, ou só tenho um rendimento, quando o produto termina e eu recebo o meu dinheiro de volta mais os juros. E por isso, só neste momento é que o IRS é aplicado. Até lá, eu não pago nada. Quando recebo, vou pagar então sobre tudo aquilo que falámos. Portanto, fica então a explicação do que é acumulação ou capitalização, do que é distribuição ou pagamento, mas estes temas normalmente não surgem nos depósitos a prazo, surgem principalmente nos ETFs, mas foi importante nós falarmos sobre isto para perceber, em primeiro lugar, o que é que isto significa, o que é na prática, porque, como eu disse, isto aplica-se a todos os produtos, ok? Depósitos a prazo, os seguros, os PPRs, os ETFs, as ações, os fundos de investimento. Esta lógica de acumular ou distribuir, como é que isto funciona e qual é que é a mecânica ou a matemática por trás disto, é isto que falámos aqui. E é exatamente igual. Então, e no caso dos ETFs, o que é que isto significa? Para o nosso exemplo, vamos utilizar o famosíssimo S&P 500, ok? O tal índice norte-americano que reúne as 500 maiores, neste momento que eu estou a gravar o vídeo, salvo erro, são 503 maiores empresas cotadas, obviamente, dos Estados Unidos, certo? Então, este é o índice, este tal cabaz que reúne as 500 maiores empresas e sobre este índice existem ETFs em acumulação, que habitualmente aparece com esta sigla ACC, e existem ETFs em distribuição, que habitualmente aparece com DIST ou com DST. Pode ter as duas nomenclaturas. Ponto número 1 e ponto essencial. O S&P não paga dividendos nenhuns, ok? O S&P é um índice, o S&P é um indicador, é um agregador. O S&P, vamos dizer, entre aspas, não é nada. Quem é que paga dividendos? As empresas que estão dentro do S&P. Ou seja, quando agarramos aqui no S&P e sabemos que temos lá dentro a Apple, a Microsoft, a Google, a Tesla, a McDonald's e por aí fora, estas empresas é que pagam dividendos, ok? As empresas é que pagam dividendos, da mesma forma que os países é que pagam juros. E lá está, eu estou a falar de um ETF de ações, do S&P 500, mas se formos olhar para um ETF de obrigações, a lógica é exatamente a mesma. O índice, o ETF, o cabaz por si não paga nada. O que paga são as coisas que estão lá dentro, ok? E, portanto, quando nós investimos num ETF, e vamos utilizar também para pormos nomes nas coisas, e é sempre muito mais fácil, vamos usar a Vanguard, por exemplo. Ok? Que por acaso no ETF do S&P 500 até tem dois, um que é o VUAA e um que é o VUSA, ok? Onde basicamente são ETFs do S&P 500, este em acumulação, este em distribuição. Todos a investir no S&P 500, ou seja, a carteira de investimentos é exatamente igual. Qual é a diferença? A única diferença é que neste ETF utiliza-se o sistema de acumulação
e, e neste a Vanguard utiliza o sistema de distribuição. E, portanto, quando eu compro unidades de um ETF, o que é que está a acontecer? O meu dinheiro está a ir para, neste caso do nosso exemplo, para a Vanguard. Ok? Já agora, disclaimer, não tenho posição em nenhum destes ETFs que aqui estão. Ok? Portanto, são meros exemplos porque nos ajuda aqui na nossa explicação, mas não tenho nenhuma posição atualmente nem no VOA nem no VUSA. Ok? E, portanto, o que é que acontece? Quando eu tenho os meus euros disponíveis para investir e opto por um ou outro, é completamente indiferente, o meu dinheiro sai da minha conta e entra na conta da Vanguard, enquanto entidade gestora do fundo. Eu, quando vou à Adgiro, à XTB, a uma corretora qualquer, procuro um ETF, estes exemplos ou outros, e carrego o botão que diz comprar, o dinheiro vai para o bolso, digamos assim, da entidade que está a gerir o fundo. É verdade que no caso dos ETFs, por serem produtos transacionados em bolsa, tecnicamente o que acontece é que o dinheiro sai da minha conta para entrar na conta do investidor que me vendeu as unidades do ETF, certo? Mas quem detém o património, quem detém o que se chama os Assets Under Management, a dimensão do fundo, quem detém aquele dinheiro para investir todo somado, todos os investidores, é, por exemplo, neste caso a Vanguard, pode ser a BlackRock, pode ser a Invesco, pode ser a DWS, pode ser a BNP Paribas, pode ser uma série de outras entidades financeiras, ok? A Vanguard, juntando o dinheiro de todos os investidores, vai comprar isto tudo que aqui está, ok? Como é um ETF do S&P 500, cada uma destas empresas tem um peso diferente do que se chama o market cap, ou a capitalização de mercado no S&P 500, e, portanto, a Vanguard vai agarrar no dinheiro todo dos investidores todos, agarra nele e compra as ações que constituem, neste exemplo, o S&P 500. E, portanto, vamos imaginar que, por exemplo, a Apple, à data de hoje, tem o tal market cap, a tal capitalização de mercado de 6%. O que é que quer dizer? Quer dizer que se eu colocar 100 euros no meu fundo, a Vanguard vai utilizar desses 100 euros 6 para comprar ações da Apple. E a mesma lógica para as outras. Faz sentido? Ou seja, no final de contas, quem está efetivamente a comprar as ações, quem é efetivamente o acionista destas empresas, não sou eu, mas sim a Vanguard. Eu sou detentor de unidades de um fundo da Vanguard. A Vanguard é este intermediário que aqui está. E por este trabalho, ele cobra-me a tal TER, a Total Expense Ratio do fundo, ok? Que neste caso, se for um investimento deste género, isto não dá trabalho nenhum. Isto para eles é uma coisa, para uma Vanguard, para uma BlackRock, uma entidade desta dimensão, isto é tudo automatizado e é por isso que é possível eles cobrarem 0,1% de comissão de gestão anual, porque isto não lhes dá trabalho nenhum, ok? É basicamente replicar o que estiver no índice e fazer. Voltando então à nossa questão, o que é que acontece? As empresas pagam dividendos, algumas delas, ok? Nem todos os dividendos são a distribuição de lucros, as empresas não são obrigadas a fazê-lo, tendencialmente fazem-no porque sabem que isso agrada aos investidores e querem fazê-lo, mas não são obrigadas a fazê-lo. Mas aquelas que o fazem, quando chega a altura de pagar os dividendos, e no caso do S&P 500 e das empresas norte-americanas, habitualmente estamos a falar de pagamentos trimestrais, ok? O que é que acontece? Eles vão pagar os dividendos a quem? Aos seus acionistas. E é aqui que entra a questão. Não somos nós os acionistas. É a Vanguard, ou a BlackRock, ou a Invesco, ou aquelas entidades todas que falámos. Eles é que são tecnicamente os acionistas. E por isso, quando há aqui um dividendo, vamos somar aqui isto tudo, não é? E há aqui uns dividendos recebidos. Quem é que vai receber os dividendos? A Vanguard, porque a Vanguard é que é a acionista das empresas que pagaram. A Vanguard por si não está a pagar dividendos nenhuns, ok? E, portanto, no momento em que a Vanguard por si não paga os dividendos, simplesmente recebe-os daquelas empresas e a Vanguard, lembram-se, tem estes dois fundos sobre a mesma coisa. As ações que foram compradas nos dois ETFs são exatamente as mesmas, aquelas que estão ali. No entanto, a Vanguard, ao receber os dividendos, tem estes dois ETFs. O que é que eles vão fazer? Vamos para o cenário mais simples. A parte da distribuição. Quem tiver unidades deste ETF, do VUSA, do tal em distribuição, a Vanguard vai agarrar nos dividendos e vai-nos pagar. Pronto, porque o ETF é em distribuição. E, portanto, é verdade que tecnicamente é a Vanguard que é a acionista, mas nós é que colocamos lá o dinheiro. E, portanto, a Vanguard recebe estes dividendos e passa-nos para nós em distribuição.
E aqui entra a questão fiscal, que na esmagadora maioria dos casos não há retenção nenhuma, nós recebemos dividendos em bruto e depois acertamos contas com o Estado na declaração de IRS no ano seguinte, ok? Este é o sistema mais simples. E vamos pôr números para ser mais fácil. Vamos dizer que são 100 euros de dividendos. Portanto, a Vanguard recebe os 100 euros dali, ok? Obviamente os 100 euros multiplicado por todas as ações que eles têm de toda a gente, mas a parte que nos compete pela nossa participação são 100 euros e por isso os 100 euros somados dali, eles agarram naquilo e pagam-nos e continuamos tudo exatamente igual dali para a frente. Na acumulação, o que é que acontece? Nós continuamos a ter direito aos nossos 100 euros, porque são dividendos das empresas nas quais nós estamos a investir. Os 100 euros são nossos. Mas a Vanguard agarra nos mesmos 100 euros e o que é que faz? Vai comprar com esses 100 euros mais ações do S&P 500, seguindo a mesma lógica que falámos ali, ok? Tudo exatamente igual. E, portanto, o que é que está a acontecer? Nós passamos a ter uma participação maior, passamos a ter mais dinheiro investido sem colocar dinheiro nosso lá. Enquanto que aqui eu recebo o dinheiro, recebo os 100 euros e depois faço o que eu quiser com eles, ali a Vanguard basicamente faz isso por mim. Agarra nos 100 euros que são meus, automaticamente vai utilizá-los para comprar mais ações. Foi o que falámos do lado aqui anteriormente no exemplo dos depósitos a prazo. Ou seja, tínhamos aqui a acumulação ou a capitalização e por isso constantemente. E depois imaginem, 3 em 3 meses, isto acontece a mesma coisa. Ou seja, a cada 3 meses na acumulação, a Vanguard recebe, imaginarmos, 100 euros e usa a comprar mais ações. O que, teoricamente, se estamos a comprar mais, no próximos dividendos já não vamos receber 100, vamos receber 101. Agarra nos 101, compra mais. E depois 102, e agarra e compra mais. Isto indefinidamente. Enquanto que na distribuição, de cada vez que as empresas pagam, a Vanguard passa o dinheiro para nós e depois nós fazemos o que quisermos com eles. Obviamente que eu também, enquanto estiver na distribuição, eu posso agarrar nestes 100 euros e comprar manualmente mais unidades do mesmo ETF. O problema são os impostos. Foi o que falámos há bocadinho. Que a partir deste momento em que eu recebo efetivamente estes 100 euros, eu tenho impostos a pagar. E já agora, uma questão que aparece sempre. Se não tirares o dinheiro da corretora, pagas impostos na mesma, ok? O rendimento existiu. Tens que pensar na corretora como a tua conta à ordem. Recebeste lá rendimento, seja lá do que for, há a pagar, ok? A corretora, a conta da corretora não é um sítio mágico onde nada acontece. Aquilo é uma conta bancária. A partir do momento em que o dinheiro entra naquela conta e a conta é tua, tens que pagar impostos sobre aquilo. E, portanto, de cada vez que recebes estes dividendos, tens que pagar os impostos. Da mesma forma, tu aqui não pagas nada na acumulação. Porquê? Porque não estás efetivamente a receber nada. Quando é que vais pagar? Quando um dia venderes as tuas unidades do teu ETF, são calculadas as mais-valias e pagas sobre a totalidade, pagas os tais 28%, ou dependendo do prazo, isto pode ser diferente, e pagas os impostos sobre essas mais-valias que foste acumulando ao longo dos anos. Então, e no final de contas, o que é melhor? Acumulação ou distribuição? Bem, vou-te desiludir e dizer que não há um melhor nem pior. São cenários diferentes, são produtos de características diferentes que funcionam para, na minha opinião, pessoas diferentes. Um fator que pode ajudar a escolher. Se preferes ir acumulando capital, queres crescer património, não te importa não receber nada efetivamente agora e deixares tudo lá para o muito longo prazo, a acumulação faz o que se chama o efeito do juro composto e isso ajuda bastante, ok? Tens a contrapartida de não teres um rendimento real dos teus investimentos durante 10, 20, 30, 40 anos. É mais mental saber que ele está a ser reinvestido e que lá à frente a tua mais-valia vai ser bastante melhor. Os produtos de distribuição fazem mais sentido, na minha opinião, para quem procura o famoso rendimento passivo, aquele dinheiro que nós recebemos sem fazer absolutamente nada. É o que estes produtos nos trazem, porque nós conseguimos prever que, por exemplo, neste exemplo que estamos aqui a falar, de 3 em 3 meses eu vou receber 100 euros de rendimento real. Esteja o que estiver a acontecer nos mercados, a cotação a subir, a descer, a partir do momento em que os dividendos anuais são comunicados, aquilo acontece e eu consigo prever, porque é comunicado um dividendo unitário, ou seja, eu sei que por cada unidade do ETF, as ações é exatamente igual. Por cada unidade ou por cada ação, eu tenho um dividendo unitário de X. Se eu tenho Y unidades, então vou receber um dividendo de Z. E eu consigo prever isto tudo. Ou seja, também podemos pensar desta forma. O cenário da acumulação tens a tua rentabilidade
totalmente imprevisível. Porquê? Porque tens um único fator, que é a cotação. A cotação do ETF, a cotação da ação, ou do fundo de investimento, o conceito é o mesmo, vai subindo, vai descendo, vai variando e tu não fazes ideia onde é que aquilo vai acabar no final. À partida esperamos que vai acabar num sítio muito superior, os dados mostram isso, mas na verdade nunca sabemos. Na distribuição, tu tens uma parte da tua rentabilidade que sabes, que consegues prever e antecipar, que é o que se chama, já agora, o dividend yield, ok? Ou a taxa de dividendo, ou a rentabilidade de dividendo, em que tu sabes, ok, eu de dividendos vou receber isto. E depois há a parte imprevisível, que é a parte da cotação, que também não sabes para onde é que vai caminhar. E, portanto, como em praticamente tudo neste mundo incrível das finanças pessoais e dos investimentos, na minha opinião, não há um cenário melhor do que o outro. Há um cenário que faz sentido para umas pessoas, não faz sentido para outras e, portanto, a minha responsabilidade, o meu trabalho, a minha missão, como sempre, é explicar-te estes conceitos, explicar como é que eles funcionam, explicar-te os dois lados da moeda para que isso te possa ajudar a tomar as melhores decisões possíveis. Não tenhas também medo, eventualmente, de testar. Se não souberes muito bem o que é que faz mais sentido, experimenta os dois cenários. Experimenta, tens aqui alguns exemplos de um ETF semelhante em termos de investimento, mas um em acumulação, um em distribuição. Experimenta, coloca pouco dinheiro em cada um deles, dá-lhe ali uns meses e vê o que é que acontece. E depois isso ajuda-te a tomar as tuas decisões porque consegues extrapolar, consegues perceber, ok, se em 3 meses o comportamento foi este e eu sinto-me desta forma, então se calhar para os próximos 5 anos, 10, 20, eventualmente isso também me pode ajudar. Acima de tudo, o que quero que tenhas desse lado é toda a informação possível para tomares as melhores decisões em termos de investimento. Era isto que queria falar contigo, espero que tenha ajudado a desmistificar um bocadinho estes conceitos de acumulação e distribuição. Se tiveres alguma questão, obviamente deixa aí nos comentários, eu tenho todo o gosto em ajudar. Algum tema que gostasses que eu trouxesse no futuro, e já agora, este tema foi pedido no episódio anterior, uma pessoa deixou um comentário a pedir para eu falar sobre isto e cá estamos. E, portanto, se houver algum tema que gostasses que eu abordasse no futuro aqui no meu canal ou nas nossas conversas, deixa aí um comentário, envia uma mensagem e eu tenho todo o gosto a ir ao encontro dos teus pedidos. Obrigado e até à próxima.